Oi Felipe, eu sou a Vitória e o meu grupo é composto por 4 integrantes. A Débora, a Giovana Gabriel e o Lucas Iquena, que vão aparecer aqui no vídeo explicando as suas respectivas partes. Eu vou fazer uma breve introdução sobre o conteúdo do nosso trabalho aqui e depois eles vão continuar. Como a gente já sabe, os gases ideais são um modelo teórico muito importante, que ajuda a gente a entender como os gases se comportam em diferentes condições de temperatura, volume e pressão. Com o apoio das simulações, que é o que a gente fez no trabalho, a gente consegue ver esse comportamento, essa mudança de forma mais clara, o que torna o aprendizado mais dinâmico e mais acessível, que é exatamente o que a gente fez. A gente conseguiu observar, por exemplo, como que a variação de uma dessas grandezas pode influenciar diretamente as outras. Por exemplo, se você altera a temperatura ou a pressão, enfim, qualquer um dos três vai alterar, tudo vai alterar. A gente trouxe para o trabalho também a aplicação da equação combinatória, que é uma ferramenta matemática essencial para entender as possíveis formas de organização das partículas gasosas, em diferentes estados e configurações. Essa parte é muito útil quando a gente pensa na estatística e na probabilidade dentro da física, principalmente em contextos como a teoria cinética dos gases. Ao longo da apresentação a gente vai mostrar como foi feita a simulação, a gente vai mostrar o vídeo no site, tudo certinho que a Gi fez, e as contas que o grupo todo realizou, mas foi o Lucas que ajudou bastante. A gente vai explicar os conceitos que envolvem o comportamento dos gases e a gente vai destacar a importância da combinação entre a matemática e a ciência para compreender esses fenômenos que muitas vezes não são tão visíveis assim a olho nu, mas estão presentes no nosso dia a dia. Oi, hoje a gente vai ver sobre as simulações sobre os gases ideais. Bom, na primeira, a gente alterou o volume e deixou a temperatura como ela estava. Então, o que só mudou foi a pressão e o volume. A pressão no inicial estava de 11,7 atm e o volume estava normal de 10. Eu não alterei o volume. E depois a temperatura estava normal, como que eu falei, não alterei a temperatura, temperatura constante. E no final ficou a pressão de 9,8 atm e o volume ficou de 11,4. E a temperatura ficou normal de 27 graus Celsius e 300 kelvins. Bom, agora a gente manteve o volume e só alteramos a temperatura, que ficou a pressão de 10,4 atm e continuamos com o volume 10, que não alteramos o volume, só a temperatura, e ficou a temperatura normal
no início. Agora, no final, a temperatura abaixou para 7,6 pressão, e no volume, como a gente não alterou, continuou 10. E na temperatura, como mudou, ficou menos 51 graus Celsius e 222 kelvins. Bom, agora na 3, a gente alterou tanto o volume quanto a temperatura, que ficou de pressão 11,7 atm e no início, e o volume de 10, a gente não alterou no início, que tava tudo ok no início, né? E no final, a pressão ficou 13,4 e o volume ficou de 8,7, porque eu diminuí o volume, né? Alterei o volume, e a temperatura em graus Celsius ficou 171 graus Celsius e em Kelvin ficou 444. Oi, Felipe, tudo bem? Então, basicamente, eu vou ter que fazer Eu fiquei com a parte das contas, né? E eu vou te falar as contas e o motivo delas ter chegado. O motivo de ter chegado nessas contas. Então, primeiro, nós vamos pegar a pressão inicial, que aqui é 11,7 vezes o volume, que é igual a 1000 dividido por 300, que é igual a 39. Este é minha inicial. Já a final, a minha pressão diminuiu, nós diminuímos, né? Agora é 9,8 vezes 1481, 81,544 dividido por 285 Kelvin, que era a temperatura. No vídeo que a gente fez, eu acho que vai dar pra você ver. E resultou em 48. Então teve um aumento aqui no meu resultado. Minha pressão diminuiu. O meu volume, não, na verdade, o meu volume da minha final, como eu aumentei ela, na verdade, calma aí, a minha pressão diminuiu, porém eu aumentei o volume, então teve esse mini resultadinho aí. Já a minha segunda, tudo isso era a minha primeira, agora vamos para a segunda. Já a minha segunda, a inicial, a minha pressão é 10,4. Calma aí, que eu ainda tenho que fazer as contas também. 0,4 vezes 1481,544 dividido por 300 Kelvin, que resultou em 51,36.
é que lá em cima tava o resultado inteiro. Então eu acho que não era necessário colocar os que vinham após a vírgula, sabe? Aí agora, a minha final, que é 7,6 vezes 1481. 1481,544 dividido por 222 Kelvin, que resultou em... calma aí, que resultou em 37,53. E essa foi a minha segunda. Então, já a minha terceira, Felipe, é basicamente 11,7 vezes 1000 dividido por 300. Que resultou em 39. Essa é a minha inicial da terceira. E a minha final é 13,4 vezes 658,50 dividido por 444 igual, que é igual a 19,8. E meio que isso que resultou. Então, Felipe, meio que eu cheguei numa grande conclusão. Nós temos a pressão, temos o volume, e nessa de aumentar o nosso volume, tá com muito sol, peraí. Melhor. Nessa de aumentar o nosso volume, creio eu que nós perdemos um pouquinho de pressão. Não só isso, mas nossa temperatura, se você começar a aumentar o volume, nossa temperatura, dependendo, pode diminuir. Se você deixar mais compacto, diminuir o volume, a nossa temperatura pode aumentar. E essa foi a base que eu tive com esses cálculos, com essas coisas. Eu vou pedir para Débora mandar todas as coisas para você, vou pedir para ela deixar os cálculos tudo certinho, para ver se está batendo as pressões. Muitas das vezes a pressão no início estava grande, depois a pressão caía. Começava com a pressão grande, tipo 11, alguma coisa, depois caía para 9 alguma coisa, dependendo do caso. Mas tinha casos que eu acho que a temperatura era contínua. Não era só a temperatura que era contínua, e sim o volume talvez seja contínuo. E nessa do volume ser contínuo, muitas das vezes não muda o resultado. É isso. Oi, Felipe, então eu vou falar sobre a conclusão do nosso trabalho. E é isso. Então, quando a gente usou a simulação, ela deu para ver na prática que a equação dos gases ideais, ela realmente funciona. Tipo, os 3 testes que a gente fez, né, que foi mudando a temperatura, mudando o volume e deixando os dois ao mesmo tempo. Em todos os 2 lados da equação, que eu vou colocar a equação aqui. Se eu não conseguir, ela vai ficar no final da minha explicação, tá? E aí, elas ficaram quase iguais. Isso mostrou pra gente, né, que quando a gente muda uma variável, as outras também se ajustam. Mas, tipo, tudo segue um padrão. Isso também foi muito legal de ver, porque, por exemplo, tipo, quando o volume diminui, a pressão aumenta. Ou quando a temperatura sobe, a pressão também sobe. Em geral, tipo, o experimento, ele ajudou muito para entender como a pressão, o volume e a temperatura se ligam. E também mostrou como que a física consegue explicar essas mudanças com uma forma que faz sentido. Foi um experimento muito legal e deixou muito conteúdo mais fácil para entender na prática. Tipo, como funciona, entendeu? Como que a gente não consegue fazer isso? Como a gente não consegue fazer isso
tipo, na sala de aula, como você disse, aí tem a simulação, tem os simuladores, as coisas que ajudam a mostrar mais a realidade pra gente. E é isso. Tchau, tchau.